Que Deus possa nos abençoar mais este momento para compartilharmos uma porção da palavra do Senhor. Agora vamos chegar na reta final da história de Deus na vida de Jacó, na vida de José. É a última volta, é literalmente a reta final de Jacó. Mas antes de entrarmos propriamente no texto, ou nos capítulos 48, 49 e 50, vamos elevar o nosso coração, as nossas mentes ao Senhor, Criador de todas as coisas, que tem nos sustentado, tem nos fortalecido e tem nos animado a cada dia. Pai, nós queremos te louvar, meu Deus, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu caráter. Por Senhor ser o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, o Deus que não mudou, Pai, com o passar do tempo. A conjectura do mundo muda, a geografia muda, mas o homem continua sendo homem e o Senhor continua sendo Deus, misericordioso, amoroso. Abençoa as nossas vidas, os nossos corações, para que sejam alegres em Ti, satisfeitos no Senhor, meu Pai, que exalte o Teu nome, louve a Ti em todo momento, Pai. Que o Senhor venha fortalecer, animar, renovar, meu Pai, curar, meu Deus, as nossas vidas, os nossos corações. Verdadeiramente derrame, meu Pai, da Tua graça e da Tua presença, manifesta em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Abra a tua Bíblia lá em Gênesis, que é princípios, começos, capítulo 48, verso 10 é o nosso ponto de partida. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 48, verso 10, será o nosso ponto de partida. Diz assim o texto: os olhos de Israel, que é Jacó, já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Fez os filhos dele, Manassés e Efraim, se chegar ao avô, e então o avô os abraçou e os beijou. Nós estamos chegando aqui ao final da vida de Jacó. Se você for ler o texto e discorrer nele, você vai ver que Jacó começa a fazer um grande esforço para se assentar à cama. Ele faz um grande esforço não para ficar de pé, mas para se assentar. Chega a notícia até José que o seu pai está doente, o seu pai não vai bem de saúde, e José então vai ver o seu pai. E quando chega lá para ver o seu pai se esforça sobremaneira para se assentar à cama, para ter com o seu filho, para falar com o seu filho. E começa aqui um grande processo de adoção. Adoção de Manassés e adoção de Efraim. Jacó, neste momento que está à beira da morte, já pressentindo, já sabendo que está chegando à reta final da sua vida, ele começa a trazer à memória algumas coisas, como, por exemplo, no versículo 3, disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: eis que te farei fecundo e te multiplicarei e te tornarei multidão de povos. A tua descendência darei essa terra em possessão perpétua. Apesar de tantas coisas terem acontecido na vida de Jacó, você vai ver que ele vai dizer que caminhou e perdeu Raquel, a sua amada esposa, e posteriormente perdeu José também. Apesar de tantas coisas terem acontecido na caminhada dele, a primeira lembrança, a primeira memória que ele traz é quando Deus Todo-Poderoso o apareceu. E quantas vezes na caminhada nós vamos chegando a um ponto em nossas vidas que nós começamos a fazer reflexões e a única coisa que vem em nossa mente são os fatos negativos que nos marcaram. Quando nós deveríamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Quando nós deveríamos trazer à memória aquele momento em que o Senhor nos resgatou e nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. Quando nós deveríamos trazer à memória e entender que as nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Mas geralmente nós trazemos aqueles fatos negativos que nos machucaram, que nos fizeram chorar, que nos arrancaram lágrimas dos olhos, não de alegria, mas de tristeza. Mas Jacó, a primeira lembrança que ele traz é quando Deus
Todo-Poderoso apareceu a ele. Queridos, que seja uma grande lição. Nos momentos difíceis, nos momentos de adversidade, o que deve encher o nosso coração e o que deve vir à nossa memória, as dádivas de Deus e como o Senhor já nos alcançou e nos fez superar e suplantar tantas adversidades na vida. Eu não estou dizendo para nós sermos alienados dos problemas, não, de maneira nenhuma. Eu estou dizendo que o mesmo Deus que nos fez superar lá atrás é o mesmo Deus que atua também hoje. Que assim façamos também como Jacó. E posteriormente, ele vai adotar os filhos de José, Efraim e Manassés. É interessante que ele diz assim, olha José, os outros que você tiver são seus, mas esses daqui são meus. Eu estou adotando eles. Tanto é que você vai perceber que posteriormente, no capítulo 49, ele vai começar a abençoar ou dar uma certa designação ou definição sobre os outros filhos que ele tem também. E cada um desses, se você for perceber, é uma tribo. No entanto, nós não temos tribo de José. Nós temos a tribo de Efraim e a tribo de Manassés. E o povo de Efraim foi um grande povo. E todos nós sabemos que grande povo, grandes problemas. Família grande, grandes problemas. Família pequena, problemas menores. Nem sempre é regra, mas geralmente é assim. E esses dois que ele adota, Efraim e Manassés, são os filhos de José que Jacó adotou e são as tribos de Israel, que vão ser descendência de José, que vão ter parte. Nós não temos a tribo de José. E Jacó está aqui nos seus momentos finais em que vai abençoar ou dar uma bênção dobrada, porque José recebe essa bênção dobrada, porque da descendência dele tem duas tribos. E no momento que Jacó vai estender as mãos sobre os seus netos, agora por adoção, os seus filhos, ou aqueles que irão ser uma grande nação, que irão ser fecundos, que irão ampliar os termos do povo judeu, ele vai cruzar as mãos. A bênção era ministrada sobre a vida do primogênito com a mão direita e colocava sobre ele, ministrava a bênção. Não era somente uma simbologia para aquele tempo, era um exercício mesmo de dizer, olha, você está sendo abençoado pela autoridade que me foi concedida. E José então vai trazer os seus filhos, Manassés, o primogênito, e Efraim. Manassés é o Senhor me fez esquecer, Efraim, o Senhor me fez prosperar, ou cresce mais, ou prospera mais. Você pode encontrar vários significados sempre nessa linha, ou crescer mais. E Efraim é o irmão mais novo. E Jacó vai os vai abençoá-los, e o normal seria colocar a mão direita sobre o primogênito, que teria o direito por hierarquia da bênção. Mas Jacó faz diferente. Ele cruza as mãos. E à direita, ele vai abençoar a Efraim. Talvez seja por sentimento de Jacó ser o menor, e todos nós sabemos que ele usou de usurpação para tomar a bênção de Esaú. Foi ajudado por sua mãe, mas mesmo assim ele usou de certa malícia e causou graves danos a ele. Ele ficou separado do seu irmão por muitos anos, ele não viu a sua mãe morrer, ele não teve convivência com seus pais, ele não pôde crescer com o seu irmão Esaú. E apesar de depois eles terem se reconciliado, as nações que nasceram deles posteriormente foram nações inimigas por um ressentimento que se desenvolveu, que foi a nação de Edom e a nação de Israel. Israel foi descendência de Jacó e Edom foi descendência de Esaú, e eram nações rivais. Apesar de serem nações irmãs, foram nações rivais por esse dano que foi causado lá atrás. Algo mal resolvido, um conflito mal resolvido. E na vida da gente também é assim. Alguns conflitos nas nossas vidas não são bem resolvidos, que causam danos por anos e anos e anos.
E nós temos que resolver isso para chegar no final da vida, trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. Amém? Mas caminhando no texto, ele inverte as suas mãos e vai ministrar a bênção sobre a vida de Manassés e a vida de Efraim. No entanto, Efraim ele coloca em primeiro lugar. Ele diz que Efraim vai ser uma grande nação. José até tenta questioná-lo, dizendo, olha, inverte as mãos, meu pai, porque o primogênito é esse que é o merecedor da bênção. Mas Jacó não vai seguir essa hierarquia. Ele não vai seguir esse mandato social, se assim podemos colocar. Ele inverte as suas mãos e ministra uma bênção maior sobre a vida de Efraim, trazendo o menor, fazendo o menor ser maior do que o primogênito. Irmãos, Jacó nos ensina uma grande lição. Às vezes nós esperamos grandes coisas na nossa vida para dizer que Deus está atuando. Às vezes nós esperamos grandes coisas ou até um anjo aparecer e tocar a trombeta. Mas às vezes não é assim. São nos pequenos detalhes que Deus tem cuidado de nós a cada dia. Às vezes na caminhada da fé nosso coração torna-se tão duro e tão ingrato que a gente não olha para trás, não traz à memória aquilo que nos dá esperança e como o Senhor nos pequenos detalhes cuidou das nossas vidas. Parece que quando a gente chega em casa, olha a geladeira, aquelas panelas de domingo, a gente chega domingo à noite, depois do culto, aquelas panelas do almoço e a gente fala assim, não tem nada para comer. Olha quanta ingratidão. Tem o que sobrou do almoço. Talvez não tenha o que eu quero comer, mas tem algo para comer. Mas tem um sustento diário, tem um arroz com feijão, o ovo, nos pequenos detalhes. Deus tem cuidado da gente. E a gente não traz isso à memória. Aquilo que nos dá esperança. Já tivemos dias difíceis e o Senhor nos ajudou. Podemos passar por outros dias difíceis ou podemos estar passando por outros dias difíceis. Mas o Senhor irá nos sustentar também. E isso é que a gente tem que trazer à memória. A gente não precisa ver anjo aparecer, ver trombeta tocar, ver um raio cair do céu para dizer, não, Deus está se manifestando. Não precisamos nada disso. Nós precisamos entender que nos pequenos detalhes Deus cuida da gente. E o pequeno aqui, o menor, torna-se o maior. E isso torna significativo dentro do reino de Deus. Lógico que Deus não trabalha com padrão humano. Ele trabalha com padrão divino, com padrão celestial nas nossas vidas. E que a cada dia, irmãos, Ele vai continuar trabalhando. Apesar dos pesares, apesar das dificuldades, Ele vai continuar trabalhando em nossas vidas. Mas prosseguindo no texto, Jacó vai profetizar as bênçãos sobre a vida dos teus filhos. Um ou outro aqui parece mais um puxão de orelha, não parece ser tanto bênção assim. E você vai ver que ele também vai tirar a conjuntura social da hierarquia aqui, porque ele vai trazer alguns dos que são mais novos no lugar dos mais velhos. E assim ele vai sucessivamente. E vai fazer os seus filhos prometerem que na hora que ele morrer, os restos dele não ficariam ali naquela terra, mas seriam transportados e seriam enterrados em sua terra. E eles se comprometem a sepultar ele no mesmo lugar que seus pais. Quando ele fala seus pais, geralmente ele se refere sempre a Abraão. Você pode ver assim, na Bíblia constantemente isso acontece. E assim ele ministra as bênçãos, ele abençoa os seus filhos, ele abençoa os filhos de José. Ele traz à memória aquilo que ele passou, tanto as alegrias quanto as tristezas. Em primeiro lugar, ele traz as alegrias, mas em segundo lugar, posteriormente, ele traz a tristeza de ter perdido a Raquel, sua amada esposa. Mas algo que me chama a atenção está também no versículo 11 do capítulo 48. Então disse Israel a José, eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. Veja bem como é que ele está no final da vida. Ele discorre sobre as suas dificuldades, ele traz a memória, ele vê também a tristeza e a gratidão. Eu não esperava te ver
quanto mais ver os teus filhos. Eu não esperava ver você e o Senhor me proporcionou ver você e os teus filhos. E Jacó, o nome Jacó significa enganador. E me permite fazer uma metáfora, mas o enganador foi enganado, porque ele pensou que José estava morto e não estava. No final da vida dele, ele tem um coração grato no Senhor. Apesar de ter trabalhado, sido enganado pelo seu sogro Labão, porque ele queria Raquel, Labão primeiro deu Lia, e mesmo assim ele continua a sua caminhada de vida e tem uma gratidão, porque o tempo ajudou a amadurecer, o tempo ajudou ele a amadurecer a fé dele em Deus. Assim também deve ser na minha e na sua vida. O tempo deve ser o nosso aliado e não o nosso inimigo. Os nossos cabelos brancos que vão brotando a cada dia devem ser aqueles que nos ajudam a amadurecer a nossa fé em Cristo. Não como meninos mimados ou pessoas infantis, mas chegar neste ponto aqui de olhar, trazer a memória e ter um coração grato e ver o cuidado do Senhor nos pequenos detalhes. Mas Jacó morre, há um grande lamento, há um grande choro por ele, pela sua família, e quão grande era a sua família, e todos lamentam a vida dele, a morte dele. A verdade é que todos nós caminhamos para um futuro inevitável, que é a sepultura. Todos nós caminhamos por esse futuro inevitável. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas é certo. Dizem que existe uma coisa certa na vida, que é a morte. De fato é. Mas todos aqueles que caminham para uma sepultura, ainda que carnal, que estão vivos em Cristo, têm uma certeza, que saindo daqui caminharão na Jerusalém celestial. Mas como nós arrastamos pés de barro nessa terra, nós temos que chegar a um ponto da nossa vida e trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E olhar para trás e dizer, olha, o Deus Todo-Poderoso me apareceu. O Deus Todo-Poderoso me ajudou. O Deus Todo-Poderoso me sustentou. O Deus Todo-Poderoso me auxiliou. Eu não sei qual é a sua luta, a sua adversidade, a sua circunstância. Eu sei que você pode olhar para trás e trazer a memória e dizer, o Deus Todo-Poderoso é o mesmo, que abençoou no passado, que abençoa hoje, que cuida dos pequenos detalhes. Ele do menor faz o maior. Que assim seja na minha e na sua vida. Que isso venha imperar e reinar em nossa mente e em nossos corações. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado. Obrigado por o Senhor ser o Deus tão bondoso, tão generoso, tão amoroso, Pai, que cuida, que zela, que sustenta os seus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Sabemos que todas as coisas, meu Pai, cooperam para aqueles que amam o Senhor. Às vezes não entendemos, Pai, como vai se suceder, como vai se desembocar, meu Deus, como vai se desenrolar. Mas sabemos, meu Pai, que a certeza que temos é que o Senhor nos guarda, o Senhor cuida da gente e o Senhor nos amou. Cuide de cada um de nós, Pai, na nossa caminhada da fé, na nossa caminhada da vida, e que seja uma história do Senhor em nossas vidas. Não uma história produzida por nós mesmos, mas uma história que o Senhor produz em nossas vidas. Para a honra e glória do Teu nome. Amém. Graças a Deus. Que Deus possa te abençoar, meu irmão. Troféu joinha pra gente. Tamo junto.